Fala galera número 1, continuando a nossa fisiologia agora com hormônios vegetais. Além da auxina, existem mais hormônios vegetais. A auxina é o principal, que tem mais informações para a gente falar dela. Mas além da auxina, existe um outro hormônio chamado de giberelina, que é do ácido giberélico. Você vai observar que a giberelina tem umas funções muito parecidas com a auxina. Primeiro, a giberelina promove também o crescimento por alongamento, também promove o crescimento por distensão. A giberelina também forma frutos, só que forma frutos sem sementes, que a gente chama de fruto partenocárpico. Lembra que na realidade você tinha a fecundação do óvulo, que formava a semente, que produzia o aia, que esticava o ovário e formava o fruto. Só que se eu aplicar na planta a auxina, se eu aplicar no ovário da planta a auxina ou giberelina, o ovário desenvolve e vai formar fruto. Só que se ela não foi fecundada, vai formar fruto sem semente, que nós chamamos de frutos partenocárpicos. Agora a giberelina tem uma função muito importante para o desenvolvimento da planta, porque a giberelina é que promove a germinação da semente. Se eu pegar uma semente e colocar aqui em cima de uma mesa e não colocar condições adequadas para ela, ela não germina. Por exemplo, pega uma sementinha de feijão e coloca em cima da sua mesa. Ela vai germinar? Não, porque falta o quê? Faltam condições adequadas. Qual que é a principal condição adequada? É a presença de água. Lembra quando você fez uma experiência mirabolante lá no ensino fundamental de plantar um feijãozinho no algodão? Aquele algodão estava que jeito? O algodão seco ou úmido? Ele estava úmido. Aí a entrada de água na semente faz a semente ficar túrgida, cheia. Então, de novo, eu tenho que plantar a semente num local que está rico em água, ou que tem água disponível. A entrada de água na semente faz a semente ficar cheia, ela fica túrgida. E quando ela fica túrgida, ela produz um hormônio chamado de giberelina. Então, entra água na semente, o embrião fica túrgido, produz giberelina que estimula a germinação. Por isso que o produtor fica esperando começar a chover para plantar. Porque é a entrada de água que estimula o embrião a produzir a giberelina, que por sua vez vai estimular a germinação. Um outro problema sério que muitas sementes têm é que a casca da semente muitas vezes é grossa. E a casca é tão grossa muitas vezes que ela impede a entrada de água na semente. Se impedir a entrada de água na semente, não tem germinação. Então, você vai ver alguns noticiários mostrando o pessoal fazendo plantações em que eles pegam as sementes e colocam no sol antes de plantar. Para quê? Para ela desidratar e trincar a casca. Porque ao que tiver a presença de água, a água entra com maior facilidade. Então, um grande problema que a semente apresenta é exatamente a dificuldade de entrar água dentro da semente. A semente tem uma casca, que é para proteger, mas muitas vezes protege inclusive contra a entrada de água, que estimula a germinação. Então, a giberelina promove o crescimento por alongamento igual a auxina, a giberelina forma frutos partenocárpicos igual a auxina, e a giberelina, a principal função é estimular a germinação das sementes. Outro hormônio chama-se citocinina. Eu trabalho esses hormônios nessa ordem, não é à toa. Auxina e giberelina estimulam o crescimento por alongamento, por distensão. A citocinina estimula o crescimento, mas é por divisões celulares. Qual divisão que é essa? Mitose ou meiose? Lembra que meiose nas plantas só serve para formar esporos. Então essa divisão só pode ser mitose. Vou fazer você lembrar onde nós vimos isso. Quando nós estudamos meristemas, eu te falei que os meristemas que dividem muito,
estão localizados na extremidade da planta. A extremidade do caule chama gema, então eu tenho meristema primário que divide muito. A extremidade da raiz chama zona meristemática, e nessa zona meristemática tem meristema primário que divide muito. Então, crescimento longitudinal era feito por divisões celulares. Agora, a gente falava que era porque tinha meristema primário, e é mesmo, mas tem a presença de um hormônio chamado de citocinina. Então, as extremidades da planta, onde eu tenho os meristemas, dividem muito, crescem muito, porque lá divide, sim, mas é por ação de um hormônio chamado de citocinina. A auxina, giberelina, crescimento por alongamento. Citocinina estimula o crescimento por divisões celulares. Agora, a citocinina tem uma função que é tudo que a gente queria descobrir na gente. Como assim? Olha o que acontece. A citocinina é o hormônio da juventude da planta. A citocinina retarda a senescência da folha. Lembra que eu te falei agora há pouco que senescência é envelhecimento? A folha jovem produz muito aia. Quando a folha vai envelhecendo, senescência, a concentração de aia diminui, forma aquela camada de abscisão e a folha cai. Segundo alguns botânicos, era para a folha cair por volta de março a abril. Nossa, mas ia cair muito jovem ainda. De março a abril até o final de junho, a planta ainda pode fazer muita fotossíntese. Então entra em ação quem? A citocinina, que retarda o envelhecimento da folha. E retardando o envelhecimento da folha, não forma a camada de abscisão, e não formando a camada de abscisão, a folha não cai. Então, consequentemente, tudo que aumentar o número de células, tudo que estimular a divisão celular, eu tenho a participação de citocinina. Crescimento da gema apical, crescimento da zona meristemática, crescimento do embrião, formação de folhas, formação de flores, formação de fruto, tudo que aumentar o número de células, citocinina. Agora, retarda a senescência, retarda o envelhecimento. De quem? Das folhas. Quando você vai comprar flor na floricultura, você vai montar buquê, você vai observar que eles tiram aqueles botões florais de dentro de um tanque. Primeiro é água fria, é geladeira. Se eu abaixo a temperatura, eu abaixo o metabolismo da planta, eu abaixo o metabolismo da flor, consequentemente, ela vai durar mais tempo. Mas aquela água não é só água, ali tem água com citocinina. Uma flor na floricultura, ela dura até semanas, 2, 3 semanas. Na sua casa não vai uma semana, porque na sua casa não tem citocinina. Lá na floricultura eles colocam citocinina para quê? Para retardar o envelhecimento. Beleza? Então vamos, já vimos a auxina, giberelina, citocinina. Um outro hormônio chama-se ácido abscísico. Olha o nome. Ácido abscísico lembra abscisão foliar. Eles achavam que o ácido abscísico era o principal responsável pela queda das folhas. Depois eles descobriram que não era. Peraí, mas se não é o principal responsável pela queda das folhas, por que ele chama ácido abscísico? É que o nome já tinha ficado consagrado. Mas a principal função do ácido abscísico não tem nada a ver com a abscisão. Em torno de 1% apenas das folhas é que cai por ação do ácido abscísico. O que o ácido abscísico faz? Ele inibe o crescimento e o desenvolvimento da planta. Oi, você está ficando doido? Todo mundo quer crescer, todo mundo quer desenvolver. Você vai falar que ele vai inibir o crescimento e o desenvolvimento? Sim, ele vai inibir o crescimento e o desenvolvimento em períodos de escassez. Inibe o crescimento, inibe o desenvolvimento em períodos de escassez. Quer ver só? Nas aulas passadas nós estudamos com vocês que no período de seca e calor intenso, o estômago fecha. Mesmo o estômago fechado, a planta continua perdendo água pela cutícula, transpiração cuticular. Então entra em ação a abscisão foliar, por isso que a folha cai. Agora, se a planta está com o estômago fechado ou se a folha caiu, a planta vai fazer fotossíntese? Não. Com o estômago fechado não faz fotossíntese, se a folha cair não faz fotossíntese. Então a planta vai viver de quê? Se a planta não está fazendo fotossíntese, ela tem que viver das suas reservas.
É igual você viver com a sua poupança. Mas quanto tempo vai durar essa reserva da planta? Como ela não sabe, ela diminui o metabolismo. Ela não morre, ó. O ácido abscísico inibe o crescimento e desenvolvimento. Então, numa época de muito calor ou muita seca, a planta libera nas suas gemas ácido abscísico, que manda a planta parar de crescer, manda a planta parar de desenvolver, até as condições ficarem normais. Como que a planta sabe que as condições ficaram normais? Quando eu tirar o ácido abscísico da planta. Como que eu tiro o ácido abscísico da planta? Literalmente lavando a planta. E como que lava a planta? A gente vai lavar a planta com chuva. Então quando chover, vai tirar o ácido abscísico que a planta liberou e a planta então começa a brotar. Por isso que o homem do campo diz assim, nossa, choveu, a planta agradeceu. Porque chove, tira o ácido abscísico, tirei o inibidor, a planta então começa a desenvolver. E o último hormônio que nós temos que comentar com vocês é o chamado etileno. O etileno que na química você conhece também com o nome de eteno. Observe o seguinte, o etileno, a principal função dele é promover o amadurecimento dos frutos. Então ele vai fazer o fruto ficar maduro, já já eu te explico por quê. Mas além de promover o amadurecimento, ele também promove a abscisão foliar e ele também promove a formação de flores, que a gente chama de floração. Presta atenção, por que o etileno tem que fazer o fruto ficar maduro? Aliás, primeiro vamos fazer o seguinte, o que é amadurecer um fruto? Vamos lá? Primeiro, você vai ver que o fruto muda de cor, não muda? Ele era verde, começa a ficar mais amarelo ou vermelho. Primeira coisa, o etileno quebra parte da clorofila, fazendo o fruto mudar de cor. Segundo, o etileno quebra parte da parede celular. A parede celular é formada de celulose. E aí o fruto, consequentemente, quebrando parte da parede celular, ele vai ficar mais macio. E ele também vai quebrar o amido, que é a reserva energética vegetal, e ele vai ficar mais doce. Então o que o etileno faz? Amadurecimento dos frutos. O que é amadurecer o fruto? Quebra a clorofila, mudando a cor. Quebra a parede celular, mudando a textura. E quebra o amido, mudando o sabor. Por que o fruto tem que mudar de cor, mudar de textura e mudar o sabor? Para ficar mais atrativo. Atrativo para quem? Qual que é o papel do fruto mesmo? O fruto ele vai proteger e vai auxiliar na dispersão das sementes. Então o animal ele é atraído por um fruto verde ou maduro? Maduro, porque ele está com a cor mais bonita, uma textura mais macia e um sabor mais doce. E aí, consequentemente, atrai os animais que comem o fruto e acabam levando o fruto para longe do local onde vai ser disperso, causar a sua dispersão. Joia? Então, quais são os papéis do etileno? Principal, amadurecimento do fruto. Mas além disso, promove também a abscisão foliar. Lembra que o AIA promove a abscisão e aqui também. E também promove a floração. Um detalhe que você não pode esquecer, mas é de jeito nenhum, é que o etileno é um hormônio gasoso. Se ele é gasoso, ele expande, dispersa com bastante facilidade. Então, consequentemente, se o etileno ele é um hormônio gasoso, explica para mim por que algumas pessoas envolvem fruto no jornal, ou dentro de um saquinho, ou põe dentro de uma gaveta. Porque se eu envolvo o fruto no jornal, eu vou reter o etileno, que é o hormônio gasoso. Eu vou impedir que o etileno sofra dispersão. Consequentemente, eu retendo esse hormônio, eu aumento a sua concentração e eu aumento então o grau de amadurecimento. Uma outra questão interessante, explica para mim o ditado, um fruto podre apodrece toda uma caixa. Já ouviu falar disso, não já? O que é um fruto podre? É um fruto em alto grau de amadurecimento. Se ele está em alto grau de amadurecimento, ele está produzindo muito etileno. Se ele está produzindo muito etileno, por ser gasoso, expande, espalha e atinge os frutos que estão do lado, que consequentemente começam a produzir mais etileno. E assim vai produzindo e vai espalhando e vai amadurecendo todos os frutos. Vamos só aplicar isso? Olha só. Em uma situação específica, uma prática comum consiste em envolver frutos em folhas de jornal durante alguns dias. Com qual objetivo? Eu vou envolver o fruto com o jornal para evitar a eliminação de odores desagradáveis? Não.
Para impedir a postura de ovos de moscas das frutas? Não é para isso. Para prevenir a contaminação por micro-organismos? Para evitar o contágio de micro-organismos? Não. Para favorecer o acúmulo de hormônios gasoso etileno? Favorecer o acúmulo. Bloquear a ação de toxina? Não. Então, quando eu envolvo o fruto com o jornal, eu retenho, eu impeço a dispersão do etileno, aumenta a concentração desse hormônio, consequentemente eu aumento o seu grau de amadurecimento. A queima da serragem, a queima da madeira, também produz etileno. Por isso que o pessoal em fazenda, que tem fogão a lenha, eles penduram o cacho de banana em cima ou próximo do fogão a lenha. O leigo pensa que é por causa do calor que faz o fruto amadurecer mais rápido. Mas você que é número 1 agora já sabe. Por que nas fazendas o cacho de banana está pendurado na cozinha, um pouco acima ou próximo ao fogão a lenha? Porque o fogão a lenha queima madeira e a madeira libera etileno. E o etileno promove o amadurecimento dos frutos, no caso, a banana. Beleza, meninos? Esses são os hormônios: auxina, gibberelina, citocinina, ácido abscísico e etileno. Um abraço e até a próxima!